Felizes estamos de estar com vocês aqui, nessa quarta-feira à tarde. Esse dia que nós estamos aqui reunidos, a partir das 14 horas, estudando o Evangelho Redivivo, que é a busca da pureza e a simplicidade do ensino do Cristo. E a Ele que nós rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa reflexão juntos. Tema proposto para esta tarde, as leis de Deus e o Espiritismo, procura nos mostrar a relação que existe entre as leis e a doutrina espírita. Os colaboradores do Cristo, que fazem parte da falange do Espírito Verdade, nos ensinaram que a codificação bíblica, o Antigo e o Novo Testamento, foi obra da espiritualidade superior, assim como foi a doutrina espírita. Porque Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. E tudo aconteceu sobre a sua égide. Então, os 10 mandamentos, os profetas, os precursores, os continuadores, tudo ocorreu sobre a sua coordenação. Porque há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um Cristo. E recebia das mãos do Criador a governadoria espiritual da Terra. O Espírito São Luís enviou uma mensagem a Kardec, através de uma médium, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esclarecendo acerca do que é um Cristo. E eu trouxe um recorte para nós, bastante esclarecedor. Ele diz o seguinte: não nos importa como o chamais. Cristo, Devas, Demiurgo, Messias. Isso não nos interessa. O que realmente nos importa é que vocês compreendam a ideia do que é um Cristo. Porque hoje já possuis maturidade espiritual suficiente para se preocupar mais com a essência do que com a terminologia. E o Espírito Lacordaire, também em uma mensagem enviada a Kardec, que está na Revista Espírita de 1868, assevera que os Cristos estão no topo da escala dos espíritos puros. Vamos refletir. Kardec, no Livro dos Espíritos, numa classificação básica, ele divide em 3 ordens. Espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, presente, somos nós. Espíritos da segunda ordem, espíritos bons. É o que nós, todos nós que estamos aqui, almejamos. Estamos buscando, desejamos. Estamos agora passando num processo de transição em que o nosso planeta irá se tornar um mundo de regeneração. E aí nós vamos nos regenerar, para aí então nos tornarmos espíritos bons. Espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Não existe mais o mal. Só o bem é praticado. Não há mais necessidade de encarnar no corpo físico. Portanto, não estamos sujeitos às vicissitudes, essas imperfeições que nós ainda carregamos, porque lá só se busca o bem. E se chegarmos
a esse estado evolutivo, quando nós vamos chegar, porque todos nós vamos chegar, nós achamos que aí cessou o nosso trabalho no nosso processo evolutivo. Ledo engano. Aí começa uma nova jornada evolutiva. E Lacordaire esclarece que os Cristos estão no topo dessa escala dos espíritos puros. E chegados a esse estado evolutivo, Lacordaire esclarece, eles recebem ordens diretas do Criador. Não é SMS, WhatsApp, não, é ordens diretas do Criador. Porque Deus os transforma em ministros supremos da sua vontade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falamos hoje à tarde, eu tenho até o livro aqui para mostrar para vocês. Acho que todos conhecem, é um clássico da doutrina espírita. Esse livrinho, fininho, fininho. Temos aqui na biblioteca, para vender. Emmanuel faz uma síntese de tudo isso que nós estamos falando aqui. No primeiro capítulo dessa obra, Gênese Planetária, ele esclarece os primeiros momentos do nosso planeta, a constituição do nosso planeta, a construção da Lua. E no primeiro item desse capítulo, chama-se Comunidade de Espíritos Puros. E aqui, Emmanuel faz uma grande síntese. Ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de espíritos puros, na qual Jesus faz parte, apenas já havia se reunido nas proximidades da Terra por 2 ocasiões e anunciava uma terceira. A primeira foi para tratar do desprendimento do orbe terrestre da nebulosa solar. A segunda foi para tratar da vinda do Cristo até nós, trazendo o seu evangelho de amor e sabedoria. E a terceira, que já deve ter acontecido, foi para tratar do processo de transição que estamos vivenciando. Então, meus irmãos, Jesus conhece a cada um de nós. Acompanha a nossa jornada evolutiva desde sempre. Conhece as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas conhece as nossas virtudes, as nossas possibilidades. Sabe que fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, potencialmente angélicos. Quando eu falo isso, eu me encho de alegria, porque um dia todos nós seremos anjos. E não adianta bater o pé. Não, eu não quero ser. Vai ser. Depende de quem? De cada um de nós. Do esforço que nós vamos fazer para domar essas nossas imperfeições. E mesmo aquele que se compraz no mal, um dia ele vai se voltar para o Pai e vai empreender a sua jornada de volta. Jesus, quando nos disse, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele fala: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós nos assustamos. Mas ele estava falando de uma perfeição relativa. Aquela que nós temos condições, de acordo com o nosso estado evolutivo, de atingir.
Ou nós imaginamos, por acaso, que o objetivo do Cristo era nos tornar cristãos? Não. O objetivo do Cristo é nos conduzir de volta para o Criador. Só que Emmanuel assevera, numa outra obra fantástica, Pensamento e Vida, ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. São as duas asas. As duas asas que vão nos conduzir de volta ao Criador. Mas tem uma coisa, ele se colocou como guia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Falávamos hoje aqui no nosso estudo do Evangelho. Aliás, isso tudo que nós estamos falando aqui é fruto desse estudo. Qual seria o jugo de Jesus? O que nós entendemos por jugo? Seria aquela peça de madeira que colocávamos e direcionávamos lá o boi, lá. Também não deixa de ser. Jesus nos direciona. O jugo, na época de Jesus, meus irmãos, era a interpretação da lei. E lá no Sinédrio, tinha os rabinos, e existiam discussões homéricas, cada qual com a sua interpretação da lei. Uns, a sua interpretação constava 45 itens, outros 32, outros 27. Qual seria a interpretação da lei de Jesus? Pergunta aos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis aqui o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo. E asseverou. Vou lhes ensinar um novo mandamento. Fazer para o outro aquilo que gostarias que fizesse para contigo. Aqui está toda a lei e os profetas. Então essa é a interpretação da lei de Jesus. Ele não veio destruir a lei, como disse a nossa irmã na leitura. Ele veio dar cumprimento a ela. É importante essa nossa reflexão. Por isso a relação das leis de Deus e do Espírito. Porque Jesus nos colocou no caminho. E hoje, mais amadurecidos, mais esclarecidos, ele nos revelou por inteiro. Através do Consolador prometido. Então a doutrina espírita nos induz a cumprir as leis de Deus. E nós vamos ver por quê. Quando nos aproximamos do Consolador, aprendemos que não basta acreditar em Deus. É preciso confiar, porque Deus é presença. Isso me lembra uma passagem da Madre Teresa de Calcutá. Certa vez ela concedeu uma entrevista a um repórter, e o repórter empolgado, feliz, porque a Madre havia aceitado conversar com ele. E chegando lá naquele ambiente, um ambiente iluminado, logicamente ele foi envolvido por aquelas energias, e ele olhou para a Madre, e a primeira pergunta que veio ao seu coração foi: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Ela olhou para ele e disse: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele, intrigado com a resposta, fez uma nova pergunta. Tá bem, Madre, tudo bem, a senhora só escuta. E o que é que Deus fala para a senhora? Ela olhou para ele, ele não fala nada, só escuta. Deus é presença, meus irmãos, não é palavra.
Para que nós possamos entender isso, vamos fazer uma reflexão aqui. Olha lá, um casal, um filho, cadê eles? Estão lá, está lá, uma criança. Imagina um pai e uma mãe. Chegando no quarto, o filho dormindo no berço, ele vai lá para apagar a luz. Precisa falar alguma coisa? Não. Isso é presença. Talvez esteja aí o grande ensinamento que a doutrina espírita propõe. Uma fé que não é cega. Não é um simples acreditar de uma criança, mas é uma fé raciocinada. Você confia porque tem uma base. Você não sabe por quê. A razão exata daquele sofrimento, mas sabe que tem uma razão. Que existe uma lei. Que existem múltiplas existências. Que elas são solidárias. E aí, o codificador, amparado pelo ensino dos espíritos, acerca das múltiplas existências, nos trazia o tema da reencarnação. Inevitável se nós quisermos entender essas graves questões que nos assolam. Inclusive, discutimos hoje à tarde sobre isso. Confiar é desligar o carro da vida, abrir a porta, entregar a chave para Deus e dizer: agora é tu que dirige. Eu confio. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade, o resto é treino. As demais práticas são oportunidades que o Criador nos concede para adquirirmos provisão, preparo espiritual, para irmos enfrentando as dificuldades até o dia que nós teremos que confiar e entregar. Que é o dia do juízo final, e que tem para todos. Todos nós sabemos disso. Nós temos lá a data do bilhete de vinda na nossa carteira de identidade. Mas o bilhete de volta está comprado. Ninguém sabe. Graças a Deus, para nós não ficar tudo apavorado. Mas o bilhete está comprado. E esse dia do juízo final é o dia que nós vamos largar tudo aquilo que a nossa mão não pode carregar. E vamos ser julgados pelaquilo que o nosso coração carrega. É importante essa reflexão. Mas o medo vira coragem após uma longa conversa com Deus. Nós não podemos ver Deus ainda, dizem os Espíritos, mas podemos senti-lo. Adivinhar, até mesmo que seja o Criador. Porque nos falta um sentido mais apurado, uma percepção mais aguçada. Entretanto, existe na natureza elementos que retratam o Criador. As leis naturais. As leis divinas ou naturais. Pelas leis, nós temos acesso ao caráter do próprio Deus. Porque ele, o autor, ao criar suas leis, deixou a sua marca. A marca do que ele sente. A marca do que ele pensa. A marca do que ele deseja da criação. E aí, sou obrigado a lembrar de mais uma obra de Emmanuel, o Consolador. Essa obra, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é semelhante ao Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Só que Chico pergunta e Emmanuel responde. E na questão 27, Chico pergunta: como devemos compreender a natureza? Eu jamais vou esquecer esse texto. Porque Emmanuel foi buscar lá no íntimo. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história
da sua sabedoria. Lindo isso, né? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Basta nós lermos, vamos olhar para o irmão, para as plantas, para os animais, para as cachoeiras. Tudo é perfeito nas leis divinas. As leis são imutáveis. O problema está em nós. O problema está em nós. Basta nós termos capacidade de ler, até mesmo em nós. Falamos sobre isso. A reflexão, o autoconhecimento, é nós conseguimos ler o livro da nossa vida. É a natureza. E na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a esses colaboradores do Cristo: que se deve entender por leis naturais? E os Espíritos respondem: as leis naturais são as leis de Deus. As leis divinas ou naturais, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Porque elas nos dizem o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui, meus irmãos, tem um grande ensino dos Espíritos. A essência, tem muitos aqui nessa resposta. Mas o principal, o maior, é que todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, têm diversas roupagens, diversas formas, mas na essência é uma só: o nosso afastamento de Deus. Como assim, afastamento de Deus? Todas as vezes que nós deixamos de cumprir as leis de Deus, nós estamos nos afastando de Deus. Quantas encarnações nós estamos adiando esse processo? Quantas vezes falamos para nós mesmos: mas eu não sou Jesus, eu não sou santo. Nós já cometemos todos os tipos de desmando. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Toninho 2023. Hoje, imagina o resto lá para trás. Nós temos que entender isso. E nós estamos vivendo uma grande encruzilhada existencial. Estamos sendo chamados ao testemunho. Acredito que todos nós aqui, nesses últimos anos, passou por algum tipo de aflição. Tivemos a pandemia, a sindemia, todos os processos derivados disso. As perdas afetivas, desencarne de um ente querido, revés financeiro. São inúmeros. Mesmo que não diretamente, mas com alguém muito querido do nosso coração. Alguma aflição nós passamos. E daí nos remete a outra lei, já que estamos falando em lei, das leis, que agora pega pesado. É a lei de causa e efeito. Só, meus irmãos, que a lei de causa e efeito é simples. Porque Deus usa o tempo, Ele não usa violência. Quando aprendemos, olha, não faz isso porque Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Quem castiga somos nós mesmos. Não há punição, há responsabilização. Então Deus não procura o culpado, Ele procura o responsável. Quem é o responsável por essa desorganização aqui? É tu? Então resolve. Olha que legal, não é melhor? Como é que nós imaginávamos? Quem é o responsável? É tu? Vai para o inferno. Não, não vai para o inferno. Nós temos oportunidade, quantas vezes forem necessárias, de voltar aqui para reparar, para refazer aquilo que nós fizemos errado. Então, por isso, Deus é amor. A lei que rege o universo é a lei do amor.
Até o momento em que nós operarmos uma síntese profunda de todas essas leis e subimos. Porque tudo que sobe converge. Como dizia o padre Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge. E tudo converge no amor. Porque o amor é a lei que rege o universo. Por quê? Por quê, meus irmãos? Pergunto para vocês. Porque não precisa lei para ensinar quem ama a não prejudicar. Quem ama, ama. Se você ama, você vai ter o melhor relacionamento, você vai ser o melhor profissional, você vai ser o melhor espírita, o melhor cidadão, porque quem ama, ama. E na questão 617 do Livro dos Espíritos, Kardec volta a perguntar para os colaboradores do Cristo. E que trata? Quais os objetivos das leis divinas? Será somente o que concerne à moral? E eles dizem, todas as leis são leis de Deus. Porque Deus é o autor de todas elas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e a pratica. Olha que tem um negocinho no final. A pratica. Estuda as leis da alma e a pratica. Aí pegou um pesado aqui já. Porque estudar, nós estamos tudo estudando aqui há tantos anos. Acredito que várias encarnações. O problema está na prática. Esse é o nosso problema. Então, um dia que nós nos tornarmos homens de bem, nós vamos estar praticando tudo bonito. Um dia todos nós vamos ser anjos, meu Deus. Esse que é importante. Isso nos dá uma motivação, um incentivo, para que nós nos esforcemos, cada um de nós, para melhorar a cada dia que nasce, nós temos uma oportunidade de recomeçar. Todos os dias. Por isso temos que agradecer. Acordou, abriu os olhos, agradece a Deus. Porque é uma nova oportunidade de você fazer melhor aquilo que você não fez tão bem. E aqui, nesta resposta dos Espíritos, uma unificação das leis do universo. A lei que rege a gravidade é uma lei divina. A lei que rege a ligação química do oxigênio e do hidrogênio é uma lei divina. A lei que rege os fenômenos eletromagnéticos é uma lei divina. A lei que rege o relacionamento do mundo físico com o mundo espiritual também é uma lei divina. Então, todas as leis são de Deus. Por isso, existe a unidade na lei divina. Mas eles asseveram. O sábio estuda as leis da natureza. O homem de bem, as leis do espírito. Mas elas são uma só. Aqui é a unificação. Por isso, meus irmãos, o padeiro que acorda 4 horas da manhã e prepara aquela massa com amor, com carinho, querendo que aquele pão fique gostoso, para que quando nós sentemos na mesa tomar o nosso café, esteja aquele pão saboroso, não aquele cheio de bromato, que tu aperta, salta um pedaço de pão para tudo que é lado. Aquele que é feito com carinho é um sacerdote divino. O advogado que cuida, olha, o pessoal se assustou. O advogado que cuida, que trata com carinho, também é um sacerdote divino. O médico que se preocupa com o bem-estar daquele paciente, que ele está ali não somente pela carteira, mas está ali entregando no seu coração, que cumpriu aquele mandamento, que ele botou a mão lá em cima da vida. É um sacerdote divino. O pastor ali da igreja, se ele prega o bem, é um sacerdote divino. Essa é a importância que nós entendemos esse processo. E na questão 617A, Kardec pergunta aos espíritos: tá bom, mas é dado ao homem se aprofundar em ambas? Nas leis da matéria e as leis do espírito? Eles respondem sim, mas uma só existência não é suficiente. A mais longa existência não é suficiente.
Ainda mais quando ela é breve, como na maioria dos casos. E eles esclarecem. Entre as leis divinas, existem as que tratam do movimento e da relação da matéria bruta, são as leis físicas. E o seu domínio está no estudo da ciência. Outras concernem ao homem, ao ser humano. E suas relações com Deus, que é a primeira, a que baliza todas as outras. Na sua relação com Ele mesmo e na sua relação com o próximo. Essas leis tratam das regras do corpo e da alma. São as leis morais. Elas dizem respeito a isso. Mas antes de nós entrarmos aqui nas leis morais, é importante nós fazermos uma reflexão. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é o infinito das perfeições. Então, Ele é todo poder, todo bondade, todo justiça, soberanamente justo e bom, como dizemos. E porque é um ser todo-poderoso, cria leis. Se ele emana do seu hálito divino, que é o fluido cósmico universal, fonte de toda a matéria, onde está banhada toda a sua criação, para que ele precisa criar leis? Se ele pode mudar tudo a qualquer momento. Todas as vezes que o ser humano é levado a uma posição de poder e de destaque, em função do seu orgulho e do seu egoísmo crônico, ele é tentado a se achar acima das leis. E nós já vimos isso em todo o curso da história da humanidade. Todas as civilizações, os impérios que se ergueram, nos deram mostras de seres humanos que cumpriam a lei até o momento de assumir o comando. Então, logo passaram a governar, se acharam acima das leis, dos valores e dos princípios. Talvez esteja aí a grande dificuldade de nós cumprirmos as leis. Por isso que nós sofremos, então, porque não conseguimos cumprir as leis de Deus. E nós aqui na pátria do Evangelho criamos uma cultura de que cumprir leis é sinal de fraqueza. O sujeito sobe no palácio, diz que não cumpre lei, a gente aplaude. Nós temos que refletir sobre isso. É muito importante. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Jesus nos exemplificou isso. O Evangelho nos mostra isso. Por isso que o amor possui ordem. Por isso que o amor é disciplinado. Falamos hoje, nós costumamos olhar para a disciplina como se fosse uma cela trancada. E não é. A disciplina é a chave que nos permite sair e voltar. Essa é uma reflexão que temos que entender. E as leis de Deus, as leis morais, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Perguntam os irmãos, tudo bem, você está falando das leis de Deus e do Espiritismo. O que é que o Espiritismo propõe, então? Propõe a terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis morais, a nossa transformação moral, a renovação do caráter, a absorção de valores, valores éticos e morais, que pacifiquem o nosso coração e que nos propiciem a oportunidade de viver o bem.
Não é viver bem. Isso nós já somos categóricos. É viver o bem. Tem uma diferença muito grande. Principalmente quando nós consideramos que o bem só é bem quando é bem de todos. O bem de um só, invariavelmente, é o mal. Por isso que os espíritos, quando estão elevados, são espíritos mais evoluídos, eles voltam para nos ajudar. Eles não querem sair subindo por aí. A primeira preocupação deles é com aqueles entes queridos que ele precisa auxiliar. Muitas vezes se sacrificam em uma nova encarnação. Como tivemos casos no livro Nosso Lar, a obra de André Luiz, a mãe de Elis se encarnou para ajudar, se sacrificando. No livro Renúncia, temos nos romances, temos várias ideias disso. E outra coisa que é importante, quando o espírito é evoluído, ele não precisa dizer para ninguém que ele é evoluído. As pessoas sentem. Por isso que na doutrina espírita nós consideramos a autoridade moral. Porque ele se impõe por si só, naturalmente. E nessa terceira parte que o Espiritismo propõe, terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós temos 12 capítulos. As leis morais. E nós podemos pegar, aqui a grosso modo, e fazermos uma divisão dessas leis. Dentre elas, aquelas que dizem respeito à nossa relação com Deus. Vamos lá. Primeiro capítulo, leis divinas ou naturais, nossa relação com Deus. Segundo, lei de adoração, nossa relação com Deus. Quem teve a oportunidade de assistir a palestra do Haroldo, lá no São José? Lei de adoração. Por que nós temos que adorar a Deus? Por que nós não podemos idolatrar o ser humano? Porque quando nós idolatramos um ser humano, nós vamos nos tornar iguais a eles, inclusive com as imperfeições que ele tem. Por isso que nós temos que adorar a Deus. Por quê? Para nós nos tornarmos divinos? Para que nós sejamos anjos? Porque onde está teu coração, está a tua vontade. E Haroldo fez algumas colocações que chamam bastante atenção e que é uma verdade. Quando vemos aqueles irmãos equivocados que são usuários de crack, nós olhamos para ele e nós vemos na cara daquela pessoa que ele é usuário de crack. Porque ele adora o crack. E nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Por isso nós temos que adorar a Deus. Canjibrina, devido. Tu olha para o sujeito e vê que a pessoa tem problema com ela. Porque ele adora aquilo ali. Aquela pessoa mal-humorada, irritada, que tudo está errado para ela. Nós olhamos para ela, a gente vê. Não, então nós vamos nos tornar aquilo que nós adoramos. E as leis de Deus são essas duas. Nossa relação com Deus. E as leis que dizem que tratam das relações do ser humano com ele mesmo. A primeira, a maior, a mais importante, lei do trabalho. Faça coisas úteis. Faça coisas úteis. Aproveite o seu tempo. Tenha felicidade, vá à praia, faça tudo isso. Mas faça coisas úteis. Trabalhe para o bem. Um pouquinho a mais. Aquele um pouquinho a mais. Como Jesus disse, se alguém quiser tomar o seu manto, dê para ele também a sua capa. Se alguém lhe chamar para caminhar 1 quilômetro com ele, caminhe 2. Esse a mais que é necessário nós fazermos. Lei de reprodução, lei de destruição, lei de conservação e lei de perfeição moral. Sede perfeitos. Esse é o nosso caminho, não tem como fugir. É uma lei. Por isso que não adianta bater o pé. Nós vamos ser anjos. Todos nós. Uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde.
E as leis que dizem respeito à nossa relação com o próximo? Lei de sociedade, lei de igualdade, lei do progresso, lei de justiça, de amor e de caridade. E Kardec coloca no final dessa lei dizendo que ela abrange todas as outras. É uma lei só, não são três. Justiça, amor e caridade. Por quê? Porque o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Essas são as leis divinas. Porque quando nós nos arrependemos, quem é o responsável? Sou eu, resolva. Aí nós tomamos as boas resoluções. Tá bom? Eu vou reparar, eu vou trabalhar. E aí, os orientadores olham para nós e dizem, tá bom, poxa, tá certo, nós vamos te ajudar. Porque sozinho tu não vai conseguir. Essa é a misericórdia divina. Porque costumamos falar que cada um tem a vida que merece. Não é bem assim. Se tivesse o que merecesse, nós estávamos roubados. Tem a misericórdia divina. Nós todos chegamos aqui com um cheque especial, que é para ter um fluxo de caixa, para a gente poder fazer. O problema é que a gente recebe o cheque especial e vai lá, se preocupa, olha, estou devendo aí 2 prestações lá na Casa Bahia, vou lá pagar, e contrai 3 na Magazine Luiza. Aí tu não vai para frente. Esse é o problema. Muitas vezes nós achamos que estamos resgatando uma dívida com a esposa, com o filho problemático, um amigo, um colega, e estamos contraindo com a pessoa do lado. Então, se nesse processo não estiver acontecendo nada conosco, nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar e refazer. E nós estamos passando, segundo Haroldo, nessa palestra, ele usou um termo, nós estamos passando o processo do self-service. Estamos servindo o prato. Só que quando nós chegar na balança, ele vai dizer, isso aqui é decreto. Isso aqui é mundo de regeneração. Nós estamos servindo o prato. Então, meus irmãos, o objetivo dessa nossa exposição é nós atentarmos a um detalhe, um ensino, que foi o mais importante que tratamos aqui. Que as leis de Deus são as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Porque elas nos dizem o que nós podemos e o que não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos delas. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Obrigado.